Esse quadrinho aqui, Caramba, velho. inicialmente, Deixa eu é ver. uma minissérie, saiu em 4 edições em 1996. E aí, essa obra me impactou demais. Esse artista, Alex Ross, nos anos 90, ele lançou uma série Marvel, que ele pegou toda a era dos quadrinhos da nossa infância e tal, e revisitou. Só que não só com os super-heróis. O narrador era um fotógrafo. Então, o foco da narrativa não está no mundo dos super-heróis, está como ele observa a chegada dos heróis. Ah, que top. Então Interessantíssimo, é cara. super interessante. Aí isso me trouxe de volta para os quadrinhos de forma mais intensa. E aí, Ah, que esse viagem. pós-doutoramento, eu trabalho com esse quadrinho, que ele tem uma pegada, você está vendo, até a própria capa, que parece Sim, uma Top. Bíblia ali. exato, cara, exato. É, o título em inglês é Kingdom Come, a vinda do reino, a chegada do reino, que é uma referência ao que a gente chama popularmente de oração do Pai Nosso. Então, Caraca, esse Venha a massa. nós quadrinho, o vosso reino, né? seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. E então, Olha que nesse viagem. Nossa. quadrinho, que é hiperrealista, que a gente vai chamar de um quadrinho Exato, cara. realista, ele retoma o conceito do Superman como Messias. Então, essa abordagem é feita na história toda. Você começa com textos do Apocalipse, você traz toda essa abordagem que originalmente o Superman, lá em 1938, ele tinha esse olhar messiânico, dessa coisa de ser o salvador da humanidade e tal. E aí o pós-doutorado foi estudar o verbal, ou seja, as palavras, e Uhum. o não verbal, ou seja, as imagens. As Como é que você imagens. tem esse casamento para formar esse texto messiânico nesse quadrinho? Posso falar uma Cara, coisa? Ah, impressionante. top. Pode? Deve, Essa deve. arte do Alex Ross, Impressionante. eu sei que não tá saindo meu áudio aí, Tá, Não, mas tá, sim. dá pra ouvir, pode falar, pode falar. é ultra realista. É. Você fala, cara, Exato. não é possível que esse cara não existiu. Inclusive, qual que é o ator que ele se inspirou pra O fazer? Christopher Christopher Reeve. Reeve, é. Christopher Reeve. Então, tá Viu, né? vendo? Você olha e você fala, é de verdade. Super-heróis existem. Na câmera? Você Bota pra fala, cá, cara, só pra galera ter uma super-heróis noção. existem, mano. Não é possível, bicho. Ó, dá pra ver que é. Ó lá, o rosto do. Daqui, ó. Cara, muito real. Extremamente Você realista. fala, mano, existe. E detalhe, esse aqui está tudo em inglês. Você trouxe. Você comprou ele aonde, cara? Não, esse aqui eu comprei pela internet, Pela mas tem em internet? Mas é o. português. Essa Ah, edição saiu aqui pela nossa, Panini. Eu mas você vê tenho. que, Não, você vê que top. É um negócio o top. material, você vê que é de primeira. Vocês já viram? Querem ver? Mexe aí, mexe aí. Vocês que. Então, Show de bola. uma coisa que o senso comum estabelece, mesmo quem está começando a estudar os quadrinhos, são os argumentos assim: o Superman ele é judeu porque os seus criadores são judeus. Não é tão simples assim, porque você professa uma determinada religião, tudo que você vai criar em cima dela, não necessariamente. E aí você tem inicialmente os pais do Superman, não como Jonathan e Marta, mas Joseph e Mary, José e Maria. José Ma- Ok. E aí ele tem toda aquela simbologia dele ser enviado para a Terra, o único sobrevivente, adotado por um casal, e é o Salvador, e tem uma dupla identidade, é o Clark É, o Kent, porque Clark. Clark Exato. no inglês antigo é clérigo. Então, todos esses elementos apontam para esse aspecto messiânico. O que que acontece que muda tudo nessa parada? Na Segunda Guerra Mundial, o ministro da propaganda do Hitler, ele diz que o Superman era judeu. Toda aquela coisa da Segunda É. Guerra, do nazismo contra os judeus, etc. Então começou-se a bater nessa questão do Superman ser judeu, mas inicialmente não era o caso. Tanto que no filme de 77, isso fica muito claro, não só do Snyder, mais recentemente, mas do 77, quando o pai envia o Jor-El, envia o Kal-El para a Terra, ele diz, você é o enviado para servir como uma luz para aquele povo que anda em trevas. Então, assim, é idêntico Cara, ao texto idêntico à história, bíblico. exato. Caramba, velho. E é uma coisa que a maioria não percebe. Não é um problema em si, claro que não. Mas é porque as pessoas acham que você não pode ligar o sagrado com aquilo que a gente chama de profano, Sim. com o não sagrado. Mas não tem problema nenhum. O Paul Tillich, que é um teólogo fantástico, ele fala da teologia da cultura, da teologia da esperança. Então, para a comunidade cristã, isso nunca foi um problema. Tem sido mais recente, com os grupos mais fundamentalistas, que não É, É, hoje em admitem. dia tá tudo mais ceboso, né? Vamos falar bem a verdade, né? Exatamente. Você fala, tudo vira É, treta, tudo vira mimimi. treta, né? No hoje, caso do hoje, Superman, já que a gente entrou nesse assunto, que é legal, inicialmente ele surge como um conto naquelas revistas pulp, assim, tipo um fanzine da época,
ele não era um herói. A história inicial, o reino do Superman, ele não tinha superpoderes, era um vilão careca, que mais ou menos como o Lex Luthor, Exato. mas ele usava o seu poder mental para dominar as pessoas. Só que esse fanzine não dá certo. Aí quando o Schuster, que é o criador do Superman, ele investe para criar o personagem, aí carrega todos esses elementos da cultura ocidental, cristã, messiânica, e aí cria o personagem. E isso acontece 3 anos antes da primeira revista Superman Action Comics número 1. Então você tem uma trajetória de um tempo aí para gestar esse super-herói, o gênero das superaventuras. Mas antes disso, você tem outros heróis nos quadrinhos, como Fantasma, Flash Gordon, que não são verdade. super-heróis, são apenas heróis, porque não têm poderes e tal. Então, a primeira capa do Superman, quem tiver interesse depois dá uma olhadinha, você tem o Superman levantando um carro, Fuscão. é um carrão lá, Carrão. enfim, Da época. aí tem 3 pessoas correndo e o que está na frente, ele está com o rosto assim. E aí lembra Exato. aquele quadro do Monkey, Verdade, o o grito. grito, que é exatamente boca é aberta verdade. assim, é verdade. Então, É. o que que a gente vai perceber? Nada nos quadrinhos, pelo menos nos bons quadrinhos, é aleatório. Tudo tem uma intenção por trás. Até aquela cueca por cima da calça do Superman, Cara, que o verdade. pessoal acha uma coisa meio estranha, representa aqueles artistas de circo que né? levantavam peso. Circo, Verdade. Então, por que aquilo? Porque o cara colocava um macacão, a parte da genitália ficava muito evidente, aí colocava uma cueca por cima. Então, o Superman, aquele símbolo da cueca por cima da calça, representa força. A capa, a mesma coisa, todo Verdade, esse cara. imaginário de majestade, Sim. etc. Achei que era promessa. Não, não é promessa. Você quer ver uma coisa? Superman, É. inicialmente, até hoje a gente brinca com isso, é o defensor dos fracos e oprimidos. Ou seja, o Superman, inicialmente, ele tem uma proximidade maior com o socialismo. Sim. E aí depois, o que que a editora faz? Incorpora elementos americanos. É a águia no braço dele, é Patriotismo, toda aquela coisa norte-americana, Patriota. ufânica, ufanista, de levantar a bandeira e tudo mais. Isso mesmo. Mas é uma estratégia, porque ele não podia ser acusado de ser um personagem subversivo, embora inicialmente ele enfrentasse criminosos, gente que estava oprimindo a população, o magnata que oprimia o povo. Então, essa é a abordagem. 1900 Esse mais. que inaugurou o gênero de superaventura em 1938, Olha que é aí, o cara. Action Comics número 1, com o Ex- Superman na capa. ex- Nos Estados Unidos tem uma coisa que se 80% do filme é dirigido por alguém e aí entra outro diretor, acreditado é esse que fez os 80%. Superman 2 foi isso. Uma parte tinha sido filmada lá com o Richard Donner, mas aí veio o outro, mexeu tudo e ficou como o outro diretor. Tanto que tem a versão do Superman 2, a versão do Richard Donner, que a Warner investiu uma grana danada, é outro filme, esquece aquele que você viu na sessão da tarde, Superman 2, a versão do diretor, é fantástico, porque coisas que estão no 1 que deveriam estar no 2. Se você pegar o DVD e assistir, você vai entender que aquela coisa da Terra girar ao contrário, da explosão do míssil, era tudo para estar no 2, não para estar no 1. Mas Tá. como eles não sabiam que o Olha. filme ia fazer sucesso, eles condensaram. Deu certo, vamos terminar o 2. Mas filmaram o 1 e 2 Tem simultaneamente. muita coisa por Cara, trás, tem né, que cara? ver Superman 2, a versão do diretor, você fala assim, cara, por que que isso não foi pro cinema? Outra pegada, É outra, literalmente. por É exemplo, igual Batman vs Superman também, a tem 40 vers... minutos a mais, né? eu tenho essa versão DVD em casa. O Superman 2, só para citar um exemplo, como é que a Lois descobre que o Clark é o Superman? Porque ele, na versão que a gente viu no cinema, ele cai ali com a mão em cima da lareira e não se queima. Ah, beleza. O que que a Lois faz nessa versão que não foi pro cinema? Ela dá um tiro nele. Ó, Ela, que caramba, loucura. ela senta a bala nele pra, tipo, vamos vencer mesmo. Mas, É. Aí a Bara era de festim, mas aí ele descobriu que ele era o Superman. Porque ele viu que não tinha acontecido nada, não correu nem nada. Nem nada, ficou ali, ué, o que tá acontecendo? Só apagou, tirou assim. o que é isso? Isso aí. Então, assim, isso para os anos 80 levar para o cinema, tinha todo o medo Claro, do era público, muito como agressivo e reagir. tal. Olha essa imagem aqui, vejam aqui. Essa daqui. Tá. O que que isso lembra para vocês? Esse é o Superman na Fortaleza da Solidão. Essa de baixo. Tá, não tô vendo, só botar aqui pra cá. Põe aqui, Neita. Nada. Pra gente ver junto aqui. Essa daqui. Ah, Isso. Não sei. Trabalhador. Trabalhador. Qual trabalho ele está fazendo? De carpintaria, Carpintaria, um trabalho e tal. braçal. barba, cabelo grande,
Isso mesmo. segurando uma tora nas costas, Jesus como ele fica está. igualzinho a tora. Igual como se fosse uma cruz. Olha o que está no bolso dele. No bolso dele tem... 3 cravos. Caramba, é mesmo, velho. Que loucura, brother. É mesmo. Mensagem É à toa subliminar isso? aí? Não, é Não, explícita mesmo. É mesmo, tá aqui, ó, os 3 aqui. Tá, porra. Que doideira, hein? Então, carpinteiro, todo esse aspecto messiânico que a gente estava conversando há pouco, essa é uma imagem que representa isso. Com certeza. Ele apareceu com os braços abertos em outros momentos. E também Aqui emula a nessa de primeira cima aqui, ele tá capa. mais ou menos com o braço aberto aqui, ó. Nessa aqui. E outras vai aparecer também. É nesse daí que tem a chegada dos 7 ou É, no esse aqui. livro Justiça? Não, é nesse. Impressionante, bicho. Aí, tem uma parte do livro de Apocalipse que menciona a chegada de 7 anjos e das 7 trombetas. Tem 7 heróis da Liga da Justiça chegando voando. Cara, Exatamente assim. E também no Apocalipse fala de 7 trovões. E aqui nessa história, sem dar muito spoiler, quer dizer, spoiler de uma história que há 30 anos não é tão Exato, spoiler, né? Mas olha só, nessa história, no Apocalipse, fala de 7 trovões, etc. E no conflito final, o Shazam tá saindo na porrada com o Superman, e toda vez que ele diz Shazam, cai um trovão, um raio, né? E ele fala 7 vezes. Ele frita o super-homem. Literalmente, Ele naquele frita o conflito final lá da porrada entre eles, são os 7 trovões do Apocalipse. É o único que consegue derrubar o super-homem, cara. Ninguém consegue. Ele é o único. ele é o único de todo o Porque na universo. mitologia do Superman atualmente foi introduzido esse elemento da magia, que ele tem dificuldade com a magia. Assim como a Kryptonita. A Kryptonita, para quem não sabe, ela surgiu no programa de rádio. Porque o narrador precisava tirar férias, então inventaram um negócio para ficar um mês de férias, então inventaram a Kryptonita lá. E aí isso foi incorporado de uma mídia Na novela do rádio, novela de rádio, Caraca. foi de uma mídia para outra. Então as mídias conversam entre si. Deu certo no quadrinho, leva para o cinema. Deu certo no cinema, leva para o quadrinho. Quer ver um exemplo? Inclusive, foi só fazendo Fala. aspas, um adendo, na radionovela, que eles criaram a diferença entre a voz do Clark e a voz Voz do do Super-Homem. Super-Homem. As inflexões de tom foi criado nesse momento.